ao último capítulo do documentário Castilho Voando Sem Asas. No primeiro episódio, Pequeno Leiteiro, a gente viu a trajetória de um menino pobre até estar embaixo das balizas do Fluminense Futebol Clube, seu time de coração. No segundo episódio, Sangue, Suor e Sorte, a gente pôde acompanhar a trajetória de um goleiro que foi terminar na seleção brasileira. E nesse último episódio, a gente vai ver as glórias de Castilho até o seu último salto. Vem comigo! Em 1948, Castilho já estava consolidado como goleiro titular do Fluminense. Colecionou muitas vitórias, sucessos e títulos. Vamos a eles. Em 1951, o Fluminense foi campeão carioca sobre o Bangu com 2 gols de Telê. Campeão do torneio Rio-São Paulo de 57 de forma invicta. Novamente campeão carioca em 1959 de forma antecipada ao bater o Madureira no Maracanã perante 40 mil torcedores. Campeão do torneio Rio-São Paulo de 1960, com empate contra o Botafogo com 2 gols de Valdo, o maior artilheiro da história do Fluminense. Em 1964 foi mais uma vez campeão carioca e de novo sobre o Bangu. Os dois times terminaram empatados em ponto, forçando mais 2 jogos. O Fluminense venceu o primeiro por 1-0 e o segundo por 3-1. Mas vocês devem estar se perguntando sobre o mais importante título da história do Fluminense Futebol Clube. 1952. Eu deixei propositalmente para o final para que a gente possa entender bem o que aconteceu. Vamos lá. No Campeonato Mundial de 1952, além do Fluminense do Rio de Janeiro e do Corinthians de São Paulo, ambos do Brasil, as equipes participantes do torneio eram Peñarol, campeão do Uruguai, base da seleção campeã mundial de 1950, Grasshopper, campeão da Suíça, Sporting, campeão de Portugal, Saarbrücken, vice-campeão alemão, Liberá, campeão do Paraguai, e Áustria Viena, campeão austríaco. Com Castilho no gol, o Fluminense não sofreu gols na fase de grupos. Vamos aos resultados. Empatou em 0-0 com o Sporting. Venceu o Grasshopper por 1-0. Venceu o Peñarol por 3-0. Na primeira partida da semifinal contra o Áustria Viena, Castilho continuou sem sofrer gols. O Fluminense venceu por 1-0. Na segunda partida contra o Áustria Viena, o Fluminense sofreu 2 gols, mas goleou 5-2. Na final, diante do Corinthians, o Fluminense ganhou a primeira partida por 2-0 e empatou no Maracanã por 2-2, tornando-se campeão mundial de 1952. Título confirmado por Jules Rimet, presidente da FIFA naquele período. Castilho foi o goleiro menos vazado da competição, tomando apenas 4 gols. A primeira convocação de Castilho para a seleção brasileira foi no Sul-Americano de 1949. Terminou sendo cortado, mas fez parte do elenco de 1950. Foi convocado também para 54, onde foi o goleiro titular.
Foi campeão do mundo em 58 e 62, como goleiro reserva. Castilho ainda ganhou a Copa Roca de 1957. Mas definitivamente a vida de Castilho não era só alegrias. Longe disso. Segundo o jornalista Paulo Rodrigues, o setorista da época que mais cobriu a vida do goleiro, a sina de São Castilho era resplandecer nos espinhos. Castilho quebrou o nariz, fraturou a mandíbula, operou o joelho e por mais de 4 vezes quebrou o dedo mínimo da mão esquerda. E esse dedo faz parte da história de Carlos Castilho. Vamos aos fatos. Em 1948, Castilho tem sua primeira fratura no dedo mínimo da mão esquerda. Nos anos seguintes, quebrou mais 3 vezes o mesmo local. Mas em 1957, durante um treino da seleção brasileira, Castilho defende um chute de Pepe, vulgarmente conhecido como Canhão da Vila. Essa foi sua defesa derradeira. Mais uma lesão, exatamente no mesmo lugar. Castilho retorna ao Fluminense e pede uma junta médica. 5 profissionais se reuniram e chegaram à conclusão que deveria ser feita uma correção de eixo. Uma operação colocaria os ossos do dedo alinhados e um enxerto, o que faria Castilho parar por longos 90 dias. Ideia que foi imediatamente rechaçada pelo goleiro. Foi quando Castilho pediu a amputação de seu dedo. O que a junta médica imediatamente disse que não. Castilho, nós não vamos fazer isso. Mas o goleiro insistiu até que a ideia fosse colocada em pauta. A junta médica, os dirigentes do Fluminense, inclusive chamaram Vilma, sua atual esposa, para ajudar a remover essa ideia da cabeça de Castilho. Mas nós estamos falando de Carlos Castilho, que se propôs a assumir a responsabilidade através da assinatura de um termo de responsabilidade para que este dedo fosse amputado. Então, em junho de 1957, Castilho faz a operação que o mutila para o resto de sua vida. No mesmo mês, o goleiro recebe em casa a reportagem da Manchete Esportiva e deu a seguinte declaração: vivi um drama durante 48 horas. De um lado, a minha convicção de que só a amputação resolveria o meu problema. O dedo mínimo não tem a menor interferência na segurança de qualquer goleiro, tanto assim que pretendo ser candidato a uma vaga para a Copa do Mundo de 58. Do outro lado, a minha senhora e os médicos não concordavam. Telefonei para o Dr. Paz Barreto e fui franco. Se não houver amputação, não poderei mais continuar jogando. Assim, não confio mais em mim. Mas esse procedimento não movimentou só o mundo do futebol. Não, profissionais da medicina também se pronunciaram, como o doutor Manuel Cláudio da Mota Maia, catedrático em cirurgia, que disse o seguinte à época:
condeno por todos os modos a atitude do colega Paz Barreto. Castilho é um leigo em medicina. Suas palavras não podem determinar uma amputação. Deveria ter tentado a correção de eixo, como, aliás, propôs o próprio médico. E o doutor Manuel Cláudio da Mota Maia continua dizendo que ortopedia significa conservação. O ato extremo de uma amputação só pode ser feito quando o órgão não tem mais reparo. E não era o caso de Castilho. Bom, aqui temos um embate entre dois profissionais da medicina e eu levanto uma outra lebre. O que aconteceria nos dias de hoje? Para responder essas questões, eu convidei o Dr. Itauan Spínola, médico geral. Você deve estar se perguntando, ora, por que um médico geral e não um ortopedista? Porque nós estamos falando de um caso de uma cirurgia, de uma amputação. Por isso, um médico geral. O Castilho teve uma sucessão de lesões no dedo mínimo da mão esquerda, com um total de 5 fraturas, além de luxações. Qual é o prazo mínimo para uma plena recuperação desse quadro? No mínimo, um mês para cada fratura. Isso é uma coisa que vai depender também do organismo do sujeito, mas acredito que, como era um atleta, que essa recuperação fosse mais rápida em relação ao ser comum. Mas sempre ele não deve ser uma pessoa com muita paciência para ficar sem muito tempo parado. Essas fraturas geraram uma deformação óssea. Qual o motivo disso? Sim, criaria calos ósseos. Calo ósseo é uma deformidade. Na hora que cola, faz a fratura fica fechada, sempre sobra mais tecido ósseo em volta. E haveria com isso uma baixa flexibilidade do dedo. E para um jogador como ele, que precisa das mãos, isso seria ruim, muito ruim. Quais são os problemas que uma deformação óssea pode gerar para uma pessoa que depende diretamente das mãos para trabalhar? Perder uma parte da sua capacidade depende do dedo também que você vai perder. Tem gente que, se você perder o dedo polegar, você perde a garra. E sem a garra, nós não somos nada. O ser humano diferencia-se dos outros primatas e de vários animais porque ele tem a capacidade da garra. E um goleiro tem que ter a garra. E ele perde com o dedo mindinho uma parte da garra. Uma junta médica decidiu que Castilho deveria fazer um enxerto ou a correção do eixo. O que é isso, enxerto? Você me perguntou o que é enxerto. Enxerto seria, na mão, uma abertura com um estilete e lá o osso que estava crescido demais, com o calo, com a articulação, teria trocada a falange. Não sei se serviria para ele. Isso é comum em outras partes do corpo. E a outra parte, não. Essa faria com que o dedo ficasse totalmente rígido. Então, ele teria mobilidade nos 4 dedos, quer dizer, 3 aqui e a garra. Mas esse ficaria como se ficasse tomando chazinho num salão. O próprio goleiro pediu a amputação, pois para ter uma melhora absoluta ele deveria levar no mínimo 90 dias parado. Como médico, o que você acha dessa decisão? Bom, você me perguntou sobre a decisão que, na minha opinião, um tanto louca
por parte do goleiro. Ele, como achou que o tempo ia ser extremamente grande, ele optou por uma situação que na cabeça dele ele poderia ficar em condições de jogo em menor tempo. Ele fez, na minha opinião e provavelmente na opinião do colega que o atendeu há 50 e tantos anos atrás, um ato de loucura. Com tempo mínimo para o organismo se recuperar de uma amputação, mesmo sabendo que é um órgão menor, né? Uma amputação depende muito do ponto da amputação e do resguardo, vamos dizer assim, que cada um vai ter. A mão é um membro, então você se movimenta, você faz movimentos o tempo todo e com isso você pode machucar o ponto onde houve o ato de retirar o dedo e a costura, a sutura que foi feita para fechar os tecidos moles. Mas isso é variável. Se não houver uma quantidade adequada de cuidados, pode demorar um mês ou simplesmente provocar uma infecção, e essa infecção vai demorar mais ainda para o processo ser terminado. Essa cirurgia aconteceu em maio de 57. Em junho ele já estava treinando. Esse tempo é suficiente? Bom, o tempo que você me oferece como tendo sido o tempo em que ele está registrado, como ele tendo feito a volta ao futebol, sinceramente eu não acredito que ele tivesse fisicamente capacitado para esquecer que o dedo mindinho não existia mais. E só um determinado elemento é que se utilizou, vamos dizer assim, nesses dias de hoje, com a falta de um dedo mindinho. Mas naquele momento não acredito que do período que foi medido que fosse suficiente. Ele precisava fazer fisioterapia, eu não sei se houve uma infecção associada a qualquer coisa no gênero. Então, não sei. Então é bem possível que Castilho tenha atuado com dor nesse período? Eu acredito que ele tenha sofrido, sim. Ele não deva ter sido um paciente que não tenha sofrido muita dor. Ele deve ter fingido para quem o colocou no campo que estava tudo naturalmente acontecendo. Eu não sei como foi a atuação dele, mas qualquer movimento que ele tinha com a mão, a ferida. Bom, tivemos um pequeno problema de conexão com o Dr. Itauan Spínola mais uma vez. Dr. Itauan, muito obrigado pela sua participação neste documentário. E assim como a opinião do Dr. Itauan, Dr. Paz Barreto disse a Castilho no leito de operação na Santa Casa, antes da operação iniciar, antes da anestesia geral fazer efeito, foi o seguinte: Castilho, você é um louco. No dia 21 de julho daquele ano, Castilho retorna aos campos. Foi num clássico contra o Vasco da Gama, aonde o Fluminense goleou o time da Colina por 5-2. Em pouco tempo, Castilho retoma também a titularidade do Fluminense. Ele desbanca o goleiro paraguaio Vitor Gonzalez, contratado para substituir Castilho durante o seu período de cirurgia e recuperação. Vitor Gonzalez fez um excelente torneio Rio-São Paulo, inclusive o Fluminense foi campeão naquele ano. Mesmo assim, Castilho retoma o gol do Fluminense.
sobre seus planos em relação à seleção brasileira, Castilho foi convocado não só em 58, mas em 62 também. Com o retorno do esquete brasileiro campeão do mundo de 62, muitos atletas trocaram seus clubes por propostas financeiras melhores, mas não Castilho. Castilho prometeu que terminaria seus dias no Fluminense. E o que poucas pessoas sabem é que esse pacto de fidelidade não foi quebrado pelo goleiro, mas sim pelo clube. Em 1965, o Fluminense empresta Castilho ao Paysandu e ele não pôde terminar seus dias como jogador defendendo o gol do Fluminense. Foi no Paysandu que ele encerrou sua carreira como jogador e no próprio Paysandu começou uma nova era, se transformou em técnico e conseguiu feitos históricos, assim como ele havia conseguido como goleiro também. Foi tricampeão estadual pelo Paysandu, foi campeão paulista pelo Santos em 84, mas antes disso conseguiu um feito histórico. Foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro com o modesto Operário de Mato Grosso do Sul. E a vida de Castilho como treinador ia muito bem, a ponto do goleiro ser convidado para ser técnico na Arábia Saudita. Mas um ditado antigo diz que sorte no jogo, azar no amor. Em 1986, Castilho retorna dos Emirados Árabes e ouve da sua segunda esposa, Evelina, que ela não gostaria mais de voltar àquela cultura. Desesperado, às vésperas da viagem de volta para os Emirados Árabes, Castilho procura sua primeira esposa, Vilma. Ele vai até Bom Sucesso, numa cobertura onde ela morava, e no dia 2 de fevereiro de 1987, Carlos Castilho dá o seu último salto. Ele se joga do 7º andar e se suicida. Muitos dizem que Castilho deu cabo da vida por uma questão amorosa. Mas existe uma segunda versão. Castilho vinha sofrendo com fortes dores de cabeça e seus médicos pediram uma batelada de exames. Exames esses que foram feitos, mas nunca entregues. Castilho podia ter um câncer ou um tumor. Mas o fato é que a gente nunca vai saber. Eu acho que esse documentário não pode e não deve terminar desse jeito e nem aqui, nesse lugar. E o melhor lugar para se terminar esse documentário é aqui, onde Castilho teve muitas alegrias e proporcionou felicidade à torcida do Fluminense. No gol. Castilho foi o jogador que mais vestiu a camisa do Fluminense. Foram 698 jogos, sendo que desses, Castilho não foi vazado em 255.
E essa felicidade foi eternizada com um busto que em 2006 o Fluminense colocou na sua entrada principal, em Laranjeiras. E em 2019, o centro de treinamentos do Fluminense passa a receber o nome de Carlos José Castilho, em homenagem ao goleiro também. Castilho dedicou a sua vida e sacrificou seu corpo por esse time. Por isso é considerado um dos principais ídolos e o maior goleiro desse clube. Obrigado, Carlos José Castilho. Obrigado.